E depois de tanto estudar, o que aconteceu? Nós reprovamos. Catastrófico. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Areta. E eu sou o Diego. E nós moramos já há algum tempo aqui na Alemanha. E hoje nós viemos aqui trazer um vídeo muito pedido no meu blog. Pra quem não sabe, eu tenho um blog. Vou deixar aqui na descrição, vai lá ver. Que é... a tão sonhada carteira de habilitação alemã. Você tem esse sonho de tirar a carteira de habilitação? Você mora na Alemanha? Você mora na Alemanha? Conta pra gente que a gente quer saber, né? É. Se você já tirou, conta pra gente também que a gente também quer saber. Como é que foi a sua experiência, né? Porque nós viemos aqui hoje contar a nossa experiência, né? Exatamente. Como que funcionou com a gente. Todas as informações que a gente puder dar pra que o seu processo seja mais fácil ou melhor que o nosso, a gente vai fazer. Um ponto muito importante é que a Alemanha, ela funciona meio que cada estado tem a sua regra, meio que desse lado, né? Não é muito assim, mas é meio que assim. Então, pra nós, teve um passo a passo, teve um jeito de resolver para outros. Nós já lemos relatos, né, de pessoas que tentaram fazer exatamente como nós fizemos e não conseguiram. Cada um tem uma situação diferente, né? Exatamente. Todas as informações que nós vamos dar aqui vai ser do município de Munique, que é onde nós moramos. Independente disso, cada caso é um caso diferente. Porque toda a situação que eu trato com o município de Munique, tudo relacionado a mim é tratado de uma forma e relacionado ao Diego. Apesar de a gente morar na mesma casa e no mesmo lugar, resolver os mesmos assuntos, são tratados de forma diferente. Então, não dá pra levar como regra. Em resumo, dentro dos órgãos, as pessoas são separadas pelo nome, pela uma ordem alfabética que eles têm lá, que eu não sei qual é. Então, a Areta, ela tem um responsável que cuida das letras alfabéticas igual do nome da Areta, e eu tenho outra pessoa. Então, muitas coisas nós vamos resolver exatamente igual, o mesmo tema, e ela acaba tendo mais facilidade do que eu. Só pra ter uma ideia. Então, uma coisa pode ser diferente mesmo num próprio estado. Ou em outro estado, então, nem se fala, né? Nem se fala. Cada estado tem sua regra. Mas vamos ao que interessa. Vamos contar aqui todo o passo a passo, como que é, qual a documentação que precisa, o que você tem que fazer, mais ou menos, quanto que você vai gastar. Porque lembrando que a nossa foi em anos diferentes, então tudo mudou de lá pra cá, né? Hoje, na data de hoje do vídeo, a minha já tem 3 anos, na data do vídeo, a sua tem 2 anos, né? A minha tem 2 anos, então os preços mudaram bastante, mas a gente vai dar toda a informação que a gente puder. Vou deixar também aqui na descrição todos os links dos lugares que vocês podem agendar o horário e etc. Então vamos começar aqui com uma ordem meio que cronológica. Um ponto muito importante é saber que o nosso caso foi um pouco diferente. O nosso caso, nós não tiramos a carteira do zero. Já tínhamos carteira de habilitação brasileira e a gente chegou aqui e pediu uma troca, que se chama Umschreibung. Então, uns passo a passo. Cada país tem o seu acordo. O acordo da Alemanha com o Brasil, na hora que você solicita esse Umschreibung, você tem que fazer somente as provas, tanto teórica como prática. Mas não é só chegar e fazer, né? Vamos do início. O primeiro passo, você tem 2 caminhos. Um caminho mais fácil e um pouco mais custoso financeiramente é você ir direto numa autoescola e chegar lá e você diz o que você quer fazer. Então, eles vão fazer esse processo pra você. Eles vão fazer todo o processo pra você. Essa parte burocrática, eles vão começar com essa parte, né? E vai aliviar. Nós fizemos da seguinte forma. Nós fomos direto num órgão aqui na Alemanha que é responsável pela emissão das carteiras de habilitação, que é o Führerscheinstelle. E nós fomos lá e damos troca da carteira de habilitação. Dando entrada nisso, eles solicitaram algumas coisas. O processo estava meio que aberto, haviam outros passo a passo a ser seguido. E nesse órgão que você vai dar entrada ao início do processo, eles vão te solicitar as documentações que você precisa entregar. Eles vão te solicitar a sua carteira de habilitação original, a sua carteira de habilitação traduzida, porque você tem que fazer a tradução juramentada da sua carteira de habilitação. Eles vão solicitar também que você envie para eles o Z-teste, que é o teste de visão, para saber se você está apto a dirigir ou não. Se você enxerga. Se você enxerga, se você não enxerga. E tem o que é o teste de visão. O teste de visão é muito simples aqui na Alemanha. Você vai numa ótica, tem óticas que você paga, você vai lá, você paga uma coisa muito simples, tipo 8 euros, coisa do tipo. Você vai fazer um teste na hora, mas tem óticas aqui onde nós fomos, você não paga nada. Você chega lá com o papel do órgão que você foi e você fala, eu quero fazer um teste de visão, que é para carteira de habilitação. E não é um teste como nós fazemos no Brasil. No Brasil é quase, é como fazer para tirar um óculos, né? Você senta numa máquina e vai ver ali. Eles olham. Pede para você ler as letrinhas e tudo mais. Aqui é um pouco diferente. Aqui engraçado, né? Engraçado, se você nunca fez, você fica, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer nesse teste? Como é que é? Não, eu achei que era de botar, das letrinhas igual do óculos e tudo mais. Mas não é assim. Conta como que é o teste. Não, então,
Então, aí você olha na máquina e ela vai falar, vai aparecer um círculo com uma das partes abertas. E você vai... Com um pedaço faltando, como se fosse uma letra C, só que mais assim, fechadinha, digamos, assim. Digamos que isso é um círculo assim que vai aparecer. Isso. E ela vai falar pra você assim, me diz pra onde tá a abertura. Então tem hora que o círculo aparece assim, tem hora que o círculo aparece assim. Aí você vai falar, tá pra cima, tá pra direita, baixo, tá pra baixo. direita, pra esquerda. Exatamente. Mas isso tudo vai ser em alemão. Então se você não fala você alemão... tem que responder em alemão, né? Ela vai perguntar em alemão e você vai ter que responder em alemão pra que lado que tá. Mas um é teste muito simples. É muito simples. simples, muito tranquilo. Eles vão solicitar também o curso de primeiro socorro, que é muito importante aqui. E lembrando, o curso de primeiros socorros é literalmente um curso. Exatamente. É um dia inteiro, né, fazendo o curso. Eu fiz num sábado e foi tipo de 8 da manhã até às 16 horas, coisa desse tipo assim. É um dia inteiro É o dia de curso. todo, você realmente é uma turminha, tem uma pessoa dando instruções, ensinando algumas coisas como salvar as pessoas, ensina algumas coisas, aborda alguns temas como umas estatística de acidente, coisa e tal. É muito interessante. Aí tem um boneco lá, onde você tenta fazer reanimações. Massagem cardíaca. Massagem cardíaca, muito... E todo mundo do grupo, se for 8, 10 pessoas, todo mundo vai ter o seu tempo. Não é só, tipo, ir lá, ficar olhando e falar, aprendi, não. Você tem que participar. Ele vai falar se você tá fazendo direito, se você não tá fazendo. Exatamente. Porque em caso de acontecer alguma coisa com você no meio da rua e você precisar ajudar alguém, você tá dizendo lá nesse teste que você está apto a fazer. Então, se você não te fizer, você vai ter um problema, porque você fez o curso de primeiro socorro. Então, pra Alemanha, você está apto a ajudar alguém caso necessário. Sim. O ponto importante do curso é que ele não tem prova. Você participa do curso, no final você recebe ali um comprovante que você realmente participou do curso. Eu, na verdade, já fiz esse curso 3 vezes. Eu fiz 2 vezes no trabalho, 1 vez pra carteira. Aqui na Alemanha, acho que todos fazem. Acho que não tem uma pessoa que não tenha feito aqui. Não. E você pode fazer você mesmo, você vai lá e faz o registro e procura, né, os locais. É só pesquisar S-Hilfe, que é o curso de primeiro socorro, e aí vai ter lá os locais perto da sua residência pra você fazer o curso. Mas também acontece casos de pessoas que fazem o curso na empresa, como ele já fez. E como eu já fiz. Que também aceito. O importante é você ter esse certificado de que o curso de primeiros socorros foi feito. Independente, né, de como ele foi feito. Foi pela empresa, se foi você que pagou, eles não querem saber disso. E o curso tem uma validade também, né? Tem uma validade de 1 ano. Pode ser que você chegue lá e fale, já tenho curso, mas se tiver passado muito tempo, eles vão exigir que você faça novamente, não tem saída. Isso é um ponto, né, que você tem que fazer pra mandar esse comprovante pro... E aqui não existe, como no Brasil, o psicotécnico, que é pra saber se você é maluco ou não. Você é doido, você pode dirigir. Eles não querem saber disso. Não, se você tiver algum histórico com a polícia, tiver tido alguns problemas aqui, pode ser que eles exijam isso, né? Ou se você tiver algum histórico médico. Exatamente. Mas normalmente não é pedido. Pode ser que o teste psicológico, o famoso psicotécnico que a gente tem no Brasil, seja exigido para outras categorias de carteira de habilitação. Não a A e B, que é carro e moto. É o que nós estamos tratando aqui, né? Que é o que nós estamos falando aqui, que é a nossa carteira B, né? Que é o primeiro degrau, né? Coisa importante é saber por que a gente precisa entregar a carteira de habilitação lá no órgão. O que eles fazem com a carteira. Se você tiver problema no Brasil, com pontuação, com tudo, isso não é problema. A questão deles é verificar se a sua carteira é verídica, se você realmente fez uma habilitação no seu país. É por isso que você tem que entregar, né? Junto com a habilitação. Porque ela pode ser falsa. E o que eles querem saber é se realmente aquela carteira é original daquele país, porque tem os tratados entre os países e eles vão fazer essa verificação. Eles levam um tempo de 2 semanas pra te dar uma resposta, tipo, ok, você pode dar seguimento ao processo, ou não, você não pode, e eles vão te dar um motivo pelo qual eles disseram não pra você. Outra documentação que você precisa, além do Z-teste, que nós já falamos, que é o teste de visão. Já falamos aqui do primeiro socorros, que você fez esse curso, aí você tem um certificado, aí agora você vai na ótica, faz lá o seu testezinho, um papel, e eles vão te dar papelzinho, um comprovante, né? E a outra coisa, o outro passo é você escolher uma autoescola e fazer uma matrícula. Muito simples, você vai lá e faz uma matrícula. Cada autoescola tem um preço, os preços variam demais de matrícula, depende de onde você tá, depende do tamanho da autoescola. De quantos carros ela tem. Exatamente. Onde eu fiz era uma autoescola pequena, só tinha um carro. Aí eu fez uma autoescola grande, eles tinham, sei lá quantos carros eles tinham. Ai, muitos. Muitos carros. E carros incríveis. Tinham, tipo, BMW conversível, com banco de couro, tinha Tesla, tinha carros incríveis. Mas foi uma autoescola muito boa pra mim. Mas isso é importante você saber, porque se você vai numa autoescola que ela tem, por exemplo, poucos carros, é uma escola muito central, no centro de Munique, você vai ter dor de cabeça pra poder marcar suas aulas. Por quê? Porque só tem um carro, muita gente. Muito disputado. Muito disputado. E aí acaba que o seu
processo que demora em torno de 3 meses, 4 no máximo, ele vai durar mais porque a autoescola não tem tempo livre. Não tem capacidade, né? Não tem Não, os capacidade órgãos pra também, poder... né? Porque para marcar as provas depende dos órgãos. É tanta gente querendo marcar. Então, assim, no centro tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que desvantagem na hora que você for fazer as aulas com o carro, né? Você faz, tipo, num centro, num trânsito muito louco. E se você ficar um pouquinho mais fora do centro ali, você vai fazer em lugares mais tranquilos. Ele vai pegar um centrozinho, mas não tão tumultuado como é o centro de Munique. Né? Tem as suas... Tem os seus prós e seus Tem os contras. seus prós e seus contras. E aí, facilidade do órgão também, se você for fora dos centros, que é menos populoso, menos disputado para marcar as provas, né? Também. Voltando à autoescola, você vai lá fazer a sua matrícula. Como funciona aqui? Ele vai te apresentar os valores, você vai pagar a matrícula, o aplicativo, você vai comprar, claro, depende de local para local, o tamanho da autoescola. Tem sempre matrícula, isso é normal, mas tem autoescola que você paga, na época era 150, mas tinha outra que era 250, outras era 280, 320. Quanto foi que você pagou na sua? Acho que eu paguei 100 e alguma coisa. Eu paguei 290 só na matrícula. Mas aí a diferença, era uma autoescola grande, como eu falei, tinha a BMW lá conversível, com banco de couro, banco vermelho, muito bonita, tinha Tesla, carros incríveis. Na minha só tinha um carro e era uma BMW comum. Então é justo que seja mais cara, né? Exatamente. E eles vão te apresentar como é que funciona. No caso, como nós mencionamos aqui, você não precisa fazer as aulas, você só precisa fazer as provas, mas você precisa estudar. Então, primeiro, você tem que estudar para teórica. E aqui tem uma coisa muito legal, que você tem um aplicativo para estudar, que eles vendem também. Na minha época não tinha no Brasil aplicativo. Tem aplicativo hoje em dia no Brasil? Escreve aqui embaixo, se no Brasil. Eu não lembro de ter estudado com aplicativo. Não, na minha época eu estudei com livro, com certeza absoluta. Eu estudei com livrinho. Eles têm o aplicativo deles, você compra, e aí você baixa o aplicativo, você tem o acesso lá com os números que eles vão te dar de matrícula e tudo, é muito bacana, é muito interativo, você vai só marcando, e o legal é que o aplicativo, ele é igualzinho à prova. Ele é exatamente igual à prova. Exatamente. Mas tu lembra quantas perguntas eram? O meu aplicativo tinha 1.200 questões. Exatamente. E eles, como é um aplicativo próprio da autoescola, a autoescola consegue ver quantas questões você já estudou e se você já está apto a marcar a prova. Porque ele tem estatística, né? Exatamente, porque ali ele vai marcando. Você já estudou tantos % do aplicativo, né? De todas as questões. E tem a estatística que mostra quanto você tem de acerto. Exato. E aí mostra que você tem tantos % de acerto, tantos % de erro. Então, se você tiver lá marcando muitos % de erro, quando você chega na autoescola e fala, eu já estudei, quero marcar minha prova. Eles vão lá olhar no teu histórico pra saber se realmente você tá apto ou não. Mas por que eles fazem isso? Porque pra autoescola não é bom que os alunos vão fazer a prova e fiquem reprovando. Que eles têm um alto índice, né, de reprovação, exatamente, né? Pra eles é ruim, né? Pra eles é ruim. Então, eles querem que você vá, faça e passe. Exatamente. E eles querem se ver livre de você, né? Esse é bom pra estatística da autoescola. Obviamente, é bom pra você também, que senão você vai pagar 2 vezes pra fazer. Mas dentro do aplicativo tem esse negócio que é muito vinculado à autoescola, né? Por conta de ser deles, ser próprio. E tem uma coisa também, você não pode fazer paralelo. Você primeiro vai estudar pra prova teórica, né? Você vai estudar pra prova teórica, depois que você passar, e aí eles vão começar a marcar as aulas práticas. São as aulas teóricas, as aulas práticas e as provas, que tudo isso é pago na autoescola. Mas o bom é que não paga tudo de uma vez. Até uma coisa curiosa que tem aqui é que você meio que tem um pré-acordo com eles, né? Você fala, bom, beleza, vou fazer a matrícula, eles vão pegar seus dados, vai fazer a matrícula, você vai comprar o aplicativo e depois você vai receber uma nota fiscal pra pagar. Você tem, Exato. Você tem, se eu não me engano, 3 dias pra pagar. Você vai receber depois de 15 dias, vai chegar uma nota fiscal no endereço que você deu lá, que você apresentou, que você mora, e vai chegar uma nota fiscal pra você falando, esse aqui é o valor da matrícula e esse é o valor do aplicativo. Eu acho que tem coisas que pode pagar na hora, acho que o aplicativo pode pagar na hora, alguma coisa do tipo assim. Eu não paguei na hora, cada autoescola vai fazer de um jeito cada autoescola tem o seu jeito de Mas operar, eu recebi tudo por nota fiscal. E aí, depois, o restante, né, das coisas que virão, você vai pagar quando elas acontecerem. Exatamente. Né? E aí, você já atendeu as 3 exigências do órgão. Então, você vai juntar tudo isso, a sua matrícula da autoescola, o seu certificado do curso de primeiros socorros e o seu exame de vista. E você manda pro órgão, e o órgão vai avaliar tudo, tiver tudo ok, e o órgão quer receber o original. Que é tudo original. Então, você manda tudo original pra eles vão verificar, eles vão carimbar alguma coisa do tipo e vão te mandar tudo de volta. Pronto. Depois desse passo, você tem que aguardar, porque ele vai verificar se tá tudo certo com tudo que você fez, vai avisar a autoescola, você não precisa fazer nada. Fica só esperando. Vai avisar a autoescola e você continua estudando.
Se houver algum problema, eles vão te mandar uma carta, E a avisando. autoescola e falar, olha, nós temos que pausar o seu processo até resolver isso e isso, e aí a gente vai dar sequência. Mas geralmente não tem problema nenhum. Se você Geralmente tiver não problema com a polícia, coisa foi controlada aqui no passado pela polícia dirigindo sem carteira, coisa do tipo, isso te atrapalha. Enquanto não resolve todo esse problema que teve no passado, isso fica meio pausado, mas não te atrapalha em nada. Isso só fica pausado até resolver. Até resolver. Porque determinadas coisas aqui é um juiz que vai dar a permissão ou não. Pode ser que o juiz fala, não, ok, eu vou dar uma multa. E ele pode seguir a continuar vida. o Agora ele fala, processo. não, e não tem mais permissão de tirar a carteira na Alemanha. Então, Pode acontecer também. pode acontecer. São casos e casos. Mas o conselho é sempre andar na linha, né? Fazer tudo correto. Então, o próximo passo é só estudar. A teórica, né? Então, você começa a estudar loucamente. Durante Porque esse tempo... são 30 questões, não são na prova? Na prova são 33. 33 questões, né? E o processo, normalmente depois que você já deu tudo e você fica esperando lá a resposta dele, dura 4 semanas. E aí o que você faz durante essas 4 semanas? Estuda muito o aplicativo, muito pra quando o órgão falar, ok, você pode fazer, tu já fala, eu tô Quero pronto pra marcar fazer a prova. Exatamente. E aí durou, tipo, do momento em que você fez, deu entrada, até você fazer a prova, vão ser 4 semanas, né? Exatamente. E Então, um mês. E nós estávamos muito, né? No ônibus, todo lugar que a gente estava na rua, toda A a gente pausa, estudava. todo momento que a gente tinha ali sem fazer nada, esperando um ônibus ou dentro de um ônibus, alguma coisa, sempre estudando, porque muitas coisas você aprende, é bacana. Quando você aprende, isso serve pra qualquer coisa. Quando você aprende, você não precisa gravar. Você já aprendeu, não tem nenhuma decoreba. Mas tinham coisas que não faziam muito sentido pra gente. Que você tinha que aceitar. Aí essas questões, você marca lá com estrela, porque pra mim, assim, eram questões que eu tinha que aceitar, não tinha saída. Então você eu não aceitava, entendia, né? eu não Achava que não entendia, fazia achava meio sentido. sem lógica, e essas coisas eu dava estrela, e esses da estrela eram os que eu mais dava atenção, que é o que eu mais estudava, né? Isso porque os outros já estavam, tipo, no sangue, né? Os outros já estavam Mas no final, depois de tanto estudar, o que aconteceu? Nós reprovamos. Catastrófico. Foi difícil. Porque nós não estávamos esperando por esse desfecho. Não, eu estava achando até relativamente fácil, mas tem uma coisa muito importante que nós não mencionamos. Estudar no aplicativo e fazer a prova, você pode escolher o idioma. Isso tem é uma coisa... todos os idiomas, né? É muito bom. Não sei se tem todos, mas não, tem todos, muitos idiomas. Nós fizemos, obviamente, em português. Pelo fato de estarmos na Europa, o português é de Portugal, mas para quem não está muito afiado no alemão, que não está muito familiarizado com o alemão, é de grande ajuda você poder fazer no seu idioma. Diferente do caso de quem está tirando do zero e é obrigado a assistir todas as aulas teóricas, não é isso? E aí você é obrigado a assistir em alemão, não tem muita saída, Não né? tem o que fazer. Você vai lá, né, que você vai assistir, vai ter as aulas, que não são aulas de vídeo gravada, tem um professor lá falando, não sei o que, então vai ter que ser em alemão. Mas ele apresenta até uns vídeos, né? Ele apresenta uns vídeos, mas não é... Mas não é igual no Brasil. No Brasil tem muito vídeo. Você senta lá e fica assistindo um vídeo que ninguém assiste, vamos falar a verdade. Mas aqui são aulas de verdade, eles passam alguns vídeos pra mostrar certas situações, mas no mais é bem aula mesmo. E a prova teórica em si é muito simples. Você vai entrar numa sala, é marcado um agendamento num órgão daqui, que é como se fosse o Detran. Isso. E você vai lá, é como uma sala de aula, tem várias mesas de igual de escola e em cima da mesa tem um tablet. Você senta lá, o cara vai dizer qual é, você senta, já vai estar no seu idioma. Ele manda você conferir se tá no idioma correto, se o nome tá certo, né? Se teus dados estão corretos, para depois você não fazer a prova e no final você falar, tá errado. Porque como é automático, no final você vai dar lá o ok, acabei, e aí já vai sair o teu resultado, você já tem que conferir antes de começar a prova, tá tudo certinho. Exatamente. Né? E você faz a prova é relativamente rápido, porque são 33 questões. A pessoa que tá tomando conta ali da prova já vai te dizer, tá aprovado ou não tá aprovado. E se você reprovar, você vai ter que esperar 15 dias pra fazer a aplicação da prova. Exatamente. E aí você vai ter esses 15 dias pra poder novamente estudar. E se você reprovar, obviamente você já sabe quais as questões, né? Qual é o seu ponto fraco. Exatamente. Isso foi uma vantagem, né? E aí você vai estudar bastante aquilo que é o seu ponto fraco. E aí eu fiz a segunda vez e passei. E aí, pois é. Segunda vez, passei. E tivemos que pagar 2 vezes, exatamente. né? Cada vez que você fizer, você vai ter que pagar a taxa do órgão lá, que é 100 euros, alguma coisa assim. Na época né? foi 100 euros, eu não sei quanto custa agora. Se você tá mas fazendo tá agora, muito, fala pra gente. Exatamente. Mas não deve estar muito longe disso. Né? Você passando na prova teórica, bom, você vai na autoescola. Com certificado. Com certificado que você passou, confirmação, né, que você passou. E você já pode marcar a sua aula prática. Quantas aulas práticas eu devo fazer? Isso vai depender de você.
da sua experiência, né? Se você é um bom motorista, se você dirigiu aqui na Alemanha, se você dirigiu na Alemanha sem carteira, não, porque o brasileiro, quando chega na Alemanha, ele tem direito a dirigir 6 meses aqui com a carteira alemã, que foi o nosso caso. Nós dirigimos 6 meses aqui, então aprendemos bastante, estudamos bastante sobre as placas daqui, vimos sobre as normas, muitos vídeos, muitas aulas. A gente também acompanhou o pessoal no Facebook, um grupo no Facebook de pessoas que estão tirando carteira aqui na Alemanha, eu vou deixar também na descrição pra vocês. Exatamente. Ajuda muito, né? Ajuda os brasileiros bastante. se ajudam, eles colocam as questões difíceis ou coisas tipo pegadinhas que todo mundo cai, eles colocam lá, então acompanhar esses grupos faz toda a diferença na hora de você fazer a prova. Sim. As aulas práticas, como no Brasil, você faz na rua e tem as regras aqui, você tem que fazer tantas horas de aula à noite, você tem que fazer tantas horas de aula na chuva, na pista, trânsito, ele te bota em diversas situações. Aqui existe zonas de 30, né, que são zonas onde você não pode passar de 30, a velocidade máxima é 30. Então, ali você tem umas regras internas, porque a maioria das ruas aqui tem as placas de preferência, mas essas ruas de 30 tem a própria regra, não precisa de placa. Exatamente. Então é importante saber, né? Então você treina nessa situação toda. Coisa que não tem é aquela parada de emergência. A gente não tem essa parada de emergência no Brasil. O que é a parada de emergência? Você tá andando numa rua, ali com o seu instrutor, ele vai falar assim, para, mas é parar, tipo assim, você tem que travar o carro 100%. No mesmo segundo. No mesmo segundo. Essa situação é pra quê? Você tava passando numa rua, atravessou uma criança, atravessou um animal, alguma coisa qualquer, e você trava o carro 100%. Sem pena. Sem pena. Você não pode ter pena. Eu, a primeira vez, travei assim... E o carro deu aquela tremida. Não, eu travei parou, meio macio. Ele falou, não, você não travou. Você freou o carro. Eu quero que você trave o carro. Fizemos de novo. Claro, ele não faz isso do nada, o trânsito tá rolando, não. E ele fala, para agora. Não, ele sabe onde ele pode fazer. Então ele entra numa rua geralmente de 30, né? Uma rua mais vazia. Uma rua mais vazia e como eles mesmos têm um retrovisor, tem o espelho deles, ele sabe que é uma situação que não vai trazer risco pra ninguém, não vai machucar ninguém. Então ele vai andando, ele fala, vamos andando e nós vamos fazer a freada de emergência. Isso. Aí você já sabe que naquele momento ali que vocês estão, vai ser em algum momento ele vai falar pra você que e é aí pra você parar. começa a andar, ele fala, vira aqui à esquerda, vira à direita, você vai ali e tal, e de repente ele fala, para. É parar. Não tem meio termo, eu vou contar a minha experiência. Na primeira vez eu não consegui parar, na segunda eu não consegui, na terceira eu não consegui. Foi horrível. Porque eu não sei o que aconteceu, o carro não freava. Eu acho que era problema do carro. O carro não freava, eu não consegui parar. Mas depois eu consegui, depois de muito tentar, porque essa é uma dos pontos que acontecem na prova. Mas eu tive muita sorte que na minha prova eu não tive essa parte. Sim. O avaliador não fez essa parte comigo. Fez com você todas as partezinhas assim? Fez. Comigo Isso não fez. Mas... Minha sorte. Que era capaz de eu Não, ficar. eu fiz. A primeira vez, como eu falei, eu freiei macio ali. A segunda vez eu fiz correto, tudo tá dentro do carro voou, sai tudo voando, tudo estiver em cima do banco, cai tudo, mas é normal. Ele fala, tá tudo bem, é normal, ótimo. É pra isso, né? É pra isso. Esse é o objetivo. É o objetivo disso. E quanto às aulas práticas? As aulas práticas, você vai começar a dirigir, o professor vai marcar uma aula pra ele te avaliar, ele vai ver quantas aulas você precisa. Se você cai numa autoescola que o pessoal joga limpo, ele vai avaliar e falar, olha, você precisa de fazer 4 aulas, 6 aulas, 10 aulas, dependendo da sua experiência. Se você cai naquela autoescola ali que o cara quer fazer um dinheirinho, ele vai ver, ela precisa de 4 aulas, mas eu vou fazer 6, sabe? Ele sempre vai fazer alguma coisa assim. E no meu caso não foi assim. Eu andei a primeira vez, ele marcou uma aula dupla. O que é aula dupla? Uma aula dupla é a hora de aula, que vamos botar aqui, a hora de aula é 50 minutos. Então ele marca 2 aulas na sequência de 50. E ele marcou, e aí eu andei com ele, só teve uma observação. Ele falou, foi legal e tal. De qualquer forma, eu vou marcar uma outra. E aí a gente vai avaliando assim, né, step by step. E aí ele marcou um outro sábado, fui lá, fiz as aulas com ele, só que nesse dia foi novamente uma aula dupla e o tempo todo que eu rodei com ele, eu não cometi um erro qualquer, uma falha qualquer, ele não fez uma observação, ele falou, Diego, vou jogar muito limpo com você. Você não cometeu nenhum erro, não faz nenhum sentido a gente fazer outra aula. Você, pra mim, tá apto a fazer a prova. Como mencionamos aqui, pra autoescola é ruim ter reprovação. Então, pra minha sorte, eu fui muito bem, né? Também o tempo que eu tenho de carteira e já tinha conhecimento na Alemanha, foi tudo certo, foi tudo tranquilo e ele marcou a prova depois, né?
Demora um pouco, porque é muito concorrido, é muita gente fazendo prova, é muita gente disputando uma vaga ali. Não depende da autoescola, depende do órgão, né? Do órgão. Do órgão, que é o Detran. E depende de ter vaga, né, pra te encaixar e tal. E essa prova também, quando ele marca, ele tem um custo, né? Ele cobra ali, na época foi 200 euros. Foi. Né? Essa é doída. Essa, se você reprovar, dói um pouquinho, né? Dói no bolso. E a prova prática, ela é exatamente como você treinou nas ruas. Eu, quando fiz no Brasil, eu fiz a prova em si, ela foi num circuito fechado, né? É verdade. Né? Você faz baliza, aí o professor te ensinou a técnica, ali tem um espelho, ali tem a marcação na porta, assim, tem não sei o quê, roda 2 vezes, não sei o quê. Não, aqui não tem isso. Aqui é na rua, é na rua, na prática. Rodando. Eu acho que é o correto, né? Pra você estar apto mesmo a conduzir, né? Nem botar nem a sua vida, nem de outras pessoas em risco, né? Aí ele marca a prova, ele entra no carro com você, o teu professor vai do lado e o avaliador, nesse caso, vai atrás. É verdade, o avaliador não vai do seu lado, ele vai atrás. Porque o professor ali, ele tem uns pedais ali, pode frear a qualquer momento. E o legal é o seguinte, os pedais têm um sensor, se ele frear no meio da prova, aquilo vai apitar. Vai apitar, vai fazer um som qualquer. Então, antes de começar a prova, o professor pisa nos pedais pra mostrar pro avaliador que o alarme tá habilitado. Tá ativo, tá né? ativo, tá ativado. Né? Exatamente. Então, não tem como ele te ajudar com o pé ali. Não tem como ele dar aquela, tipo, não era aquela freadinha, aquela aceleradinha. Tá muito rápido, não tem como. E antes de você entrar no carro, não sei se com você foi assim, ele sempre faz uma perguntinha ou outra, 2, 3 perguntas. Exato, ele faz pergunta tipo, quantos centímetros o pneu tem que estar profundo. Exatamente. O que você tem que olhar antes de entrar no carro. E aí tudo isso já é o início da prova, já começou ali. Vai fazer umas perguntinhas pra mim, ele perguntou como é que eu sei que o farol alto tá ligado. Perguntas assim. Normalmente são 3 perguntas que eles fazem em relação ao carro. Mas ele pode perguntar sobre o pneu, como você vê que ele visualmente tá em condições, o perfil do pneu. Ele pergunta como que você vê se o carro tá com água, onde põe a água pra limpar o vidro. Coisas assim, básicas que você tem que saber. Do farol alto, coisas que você tem que saber do dia a dia. É como se fosse mecânica, mas na mecânica, né? Uma coisa básica. E aí depois que você responde essas perguntinhas, ele vai falar pra você, bom, agora vamos sair com o carro. E aí você sai com o carro, ele vai ouvir se você ligou a seta, se você olhou. Se você botou o cinto. Não sei o que. E ele vai te dizendo, aí ele que te diz, vira à esquerda, vira à direita, porque ele sabe as ruas que você quer ir. Aí tem uma situação que você tem que botar numa vaga, ele escolhe, ele vai andando, vamos entrar na rua aqui. Ele fala, tá vendo aquela vaga ali atrás do carro vermelho? Põe o carro ali. Não tem técnica. Aqui não tem técnica de, o limpador roda 2 vezes, o retrovisor não sei o que. Você tem que saber Você tem que botar o carro na vaga. Mas o bom também é que eles não põem vaga apertada. Não sei como comigo não foi assim, não foi vaga apertada. Mas eu botei de primeira e ele falou, ok, pode sair, eu saí de primeira. Existe também situações, não aconteceu comigo, dele entrar, tipo, num estacionamento de supermercado, que tem muita gente. Aconteceu com você? Né? Eu vou contar como foi. Comigo aconteceu assim, ele foi mandando eu ir, vai aqui, vai ali, e aí eu comecei a perceber que ele tava indo pro estacionamento. Aí eu já sabia que aquele seria o lugar de fazer, né, a baliza ali de estacionar. Aí eu fiquei, ai meu Deus, será que vai dar tudo certo? Aí tá bom. E aí eu fiquei tão tensa com aquela situação, nada a ver, porque eu já dirigia, já sabia estacionar e tudo mais. Eu fiquei tensa com aquela situação que ele falou assim pra mim, você coloca entre aqueles carros ali, você pode escolher a vaga que você quiser, porque tinham 2, 3 vagas livres, e eu podia escolher a vaga que eu quisesse, o local que ele falou. E aí eu fui colocar, e ele falou, você coloca de frente. Em que idioma que ele falou? Alemão. Olha aí. Você coloca de frente. Falei, tá bom. Aí eu manobrei, fiz tudo, coloquei o carro na vaga. Coloquei de ré. Aí ele falou pra mim, a senhora, porque aqui tem toda essa formalidade, né? Ele falou, a senhora sabe a diferença de estacionar de frente e estacionar de ré? Aí eu falei, eu sei, porque eu fiquei nervosa. Ele falou, não, tudo bem, vamos continuar. Aí continuou, só que aí continuou indo de volta pro local que a gente tinha saído, né? E aí eu fiquei pensando, mas ele não fez a parada de emergência, que eu disse pra vocês que ele não fez. Aí eu fiquei, certamente que eu reprovei, porque ele já não fez a parada de emergência. E depois que eu coloquei o carro de ré, ao invés de colocar de frente, ele voltou pro lugar, né, que a gente tinha saído, e eu fiquei pensando, agora ele vai falar que eu reprovei. Mas deu tudo certo no final. Comigo foi muito tranquilo, o avaliador também era muito tranquilo, e como eu não cometi nenhum tipo de erro, tudo que ele mandou fazer eu fiz. Teve uma hora que ele falou, bom, acho que a gente pode voltar, né? Eu até brinquei com ele, eu falei, não, o senhor que é o chefe, se o senhor falar que é pra voltar, vamos voltar. Ele falou, não, vamos voltar, pra mim já tá bom, você tá apto. E outra coisa interessante aqui na Alemanha é que eu encostei o carro, ele já
e assinou um papel ali que eu tinha sido aprovado, e ele falou, com esse papel aqui, você pode ir agora imediatamente lá no órgão que a sua carteira está pronta. Quando a prova está marcada, a carteira já está pronta, já está imprensa, né? Porque ela tem um local que eles colocam ali com uma caneta especial a data que foi a sua prova. Então, por exemplo, se você fez a prova no dia tal e você não passou, então não tem problema, a sua carteira tá pronta, porque eles vão colocar a data ali à mão, né? Então, se você passar 2 semanas depois, 6 meses depois, vai ser a data que você passar. Mas a minha já tava com ele no local. Ah, que legal. Aí ele falou, vamos parar, e a gente estacionou, não sei o quê. Aí ele falou, parabéns, a senhora foi aprovada, eu vou assinar aqui sua carteira. E ele assinou a carteira e me deu. Mesma hora. Que legal. Foi muito bacana. Comigo não, eu tive que buscar no órgão. Agora, existe uma outra situação para as pessoas que não têm habilitação. E essas pessoas, aí você tem que fazer todo o processo do zero, né? Aí você vai direto na autoescola. Aí, nesse caso, não tem, eu acho que não faz sentido você ir no órgão primeiro, né? Não faz sentido. Você vai direto na autoescola. E a autoescola vai fazer todo o processo. E aí você é igual no Brasil. Você vai pagar as taxas, e aí você vai assistir às aulas. Tem uma quantidade mínima de horas de aula que você tem que assistir teórica antes de fazer a prova. Você faz a prova e aí você tem que fazer todas as aulas práticas que a legislação alemã exige, né? E o simulador, porque aqui também tem simulador. E o simulador também é pago. É separado, caro, né? Tem que ver também, quando vocês forem escolher a autoescola, porque tem autoescola que mesmo que você já tenha habilitação, né, do Brasil, eles querem que você faça o simulador. Eu visitei algumas autoescolas que queria que eu fizesse o simulador também, mas custava 60 euros extra por cada aula do simulador. E eles estavam exigindo que eu fizesse 10 aulas de simulador. Aí nesse caso, pode-se ver que isso não é uma regra da Alemanha. Nesse caso, quem decide é a autoescola. A minha não exigiu isso, e a que você escolheu não exigiu isso de você. Não exigiu. Né? E aí você pode escolher. Você fala, vou procurar outra autoescola e ver se eles vão exigir a mesma coisa ou não. E como o Diego fez em 2021, eu sabia que não era exigência, né, pra você tirar. Foi a autoescola que queria arrancar dinheiro meu. Aí eu falei, eu vou procurar outra autoescola que não me exija fazer o simulador, porque realmente não faz sentido. Se eu já sei dirigir, por que eu vou fazer simulador, né? Então tem que ficar atento. E tem uma coisa muito importante que tem que se atentar. Você tem um prazo para fazer essa troca. Você não pode morar na Alemanha 5 anos e falar, agora eu quero trocar minha carteira, porque agora existe um ponto muito importante para quem quer fazer a troca da carteira. Existe um prazo. Não pode a pessoa morar na Alemanha 10 anos, 8 anos e falar, agora eu quero trocar minha carteira. Porque, infelizmente, neste caso, você terá que fazer todo o processo igualmente quem não tem carteira de habilitação. Custa caro. E custa caro. Boa observação, e custa caro. Existe um prazo, 5 anos de prazo, né? 5 anos. Eu fiz no limite dos 5 anos. Eu fiz 2017 para 2021. Não tinha ainda. Ainda tinha tempo. Eu fiz no último ano mesmo. E foi tranquilo. Agora, há vários relatos. Tiveram pessoas que não conseguiram trocar mesmo estando no prazo. Por quê? Porque renovaram a carteira de habilitação. Brasileira, pois é. Então, eles aqui não entenderam, o órgão não aceitou. Mas por que trocou? Por que teve que mudar? Eu não sei muito bem por que eles tiveram esse pensamento. As pessoas também não souberam explicar. Nós também tivemos a carteira renovada e não tivemos problema nenhum, né? Você renovou a sua no Brasil? Renovei. Né? E não tivemos problema nenhum, mas há muitos relatos, depende do órgão, depende da pessoa que tá lá, depende de uma série de coisas. Muita gente teve sucesso, problema nenhum, renovou como nós, né? E trocou a carteira. Normalmente, o que a gente faz com o órgão aqui é sempre, você não pergunta o que você pode ou não fazer. O que eu fiz? A minha carteira estava vencida e eu queria fazer o Umschreibung, né, que é essa troca. E aí eu pensei, a carteira tá vencida. Eu não vou lá no órgão mostrar a carteira vencida pra eles e falar, eu quero fazer um Umschreibung, a carteira tá vencida. Porque eles já iam deixar registrado que minha carteira tava vencida. E ia falar, agora, infelizmente, você vai fazer tudo zero, ainda que eu renovasse depois, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu fui no Brasil só pra isso, renovei a carteira. Quando ela chegou aqui, porque aí eu pedi que me enviasse por correio, quando ela chegou aqui, eu fui lá com ela já renovadíssima, bela, e falei nada, que eu renovei, fiquei bem na minha, e fui lá e fiz. Isso é uma dica, eu quero trocar. Né? Isso é uma dica muito importante, muito preciosa, né? Você vai lá, não fica de muita pergunta, olha, eu vim fazer isso. O que eu preciso? Não é? Quem tem que te dizer é o órgão. Sabe, quando você estiver num órgão aqui na Alemanha,
você não fica perguntando, você não fica falando, eu trouxe mais isso aqui. Se ele falar, me dá a certidão, me dá esse documento, não sei o que, você fala, eu também trouxe isso. Não faz isso. Eu quero esses 3 papéis aqui. E tá tudo bem, você entrega isso, tá? Né? E é muito importante. Isso é uma coisa muito importante. Você evita muitos problemas assim. Se for alguma coisa que você não tenha na hora e vai ter que entregar depois, você fala, escreve pra mim, por favor, no papelzinho aqui. Isso é muito, muito importante. Isso já me salvou uma vez com questão de visto, né? A gente vai trazer também vídeo sobre visto, porque tem vários tipos de visto. As burocracias, nossas histórias, o que nós passamos com questão de visto, né? E temos muita história com questão de visto, né? Mas voltando à carteira, se você tiver uma dúvida, você não fala, eu li que é assim que funciona, não. Como eu já tinha lido muito relato de pessoas que não conseguiram dar entrada nesse processo devido à carteira ter sido renovada, eu nem quis perguntar nada. Eu já fui lá, falei, quero fazer a troca da minha carteira. Tudo bem, me entrega aqui esses documentos e vamos dar início no processo. E foi só. Mas foi um risco, né? Porque eu podia ter ido no Brasil, ter todo esse gasto, né? Que não é barato, você sai daqui pra lá só pra fazer isso. Ter ido no Brasil, trocado, não sei o que, e chegar aqui e ele falar, você vai ter que fazer de novo. Era um risco, mas eu preferi correr o risco do que perguntar pra eles, exatamente, né? Porque se eu perguntasse, não era certo. Eles iam falar, não, vai ter que fazer vencido, de novo. Acabou, né? Mas uma coisa que eu queria aqui deixar pra vocês no resumo, quanto mais ou menos que eu gastei pra fazer um Schreiben. Em relação aos valores, de quanto custou. Muito importante. O Schreiben, pra mim, porque foi diferente pra ele, foi diferente nos valores, em torno de 1.600 euros. E pra mim você? Também, pra mim também foi 1.000 e alguma coisa. 1.000 e pouco, né? Tem a taxa do órgão, no nosso caso, né? Teve a taxa do órgão, teve a autoescola, tiveram as provas, né? Só de prova eu gastei 400 euros. E tem... a prova teórica a gente também gastou 200 extras. Então, 400, né? Aí, fora as outras coisinhas que vão... A aula prática, né? Prática. A aula de prática, eu devo ter gasto aí 300 euros, né? Eu gastei mais, certeza. Você fez mais aulas? Eu fiz mais aulas, eu fiz 6 aulas. 6 aulas que são 3 aulas duplas, né? 2 vezes, eu fiz 6 aulas num total. E aí depois trocou o meu professor. E aí o professor que entrou não sabia se eu realmente sabia ou se eu não sabia. E aí eu tive que fazer de novo mais 6 aulas por minha conta. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. E aí a gente prefere não, entrar em um conflito com a autoescola, né? Porque o que você quer é a carteira. Exatamente. E sair dali. Então é melhor evitar o conflito. Eles falaram, você vai ter que fazer de novo. Eu falei, então eu vou fazer. E eu quero fazer logo a minha prova. E mesmo com a prova marcada, porque minha prova já estava marcada, eu tive que fazer mais aulas. Então acabou sendo mais custoso a questão da aula prática, porque eu tive que fazer várias vezes. Se você conseguiu trocar com ela vencido, conta aqui pra gente, escreve aqui pra gente. A gente quer saber. Né? Que a gente sabe. E se tem histórias de coisa com professor, né, da autoescola. Conta a sua história, isso é muito importante, né? Tem conta a sua história que nós vamos relatos. ler aqui, né? Vamos fazer um vídeo pra ler. A gente vai fazer um vídeo relatando os perrengues da de Alemanha. autoescola na Alemanha, dos brasileiros, né, na Alemanha. Escreve pra gente que a gente vai gostar de saber. Bom, esperamos que você tenha gostado do vídeo. Espero que você também já tenha deixado o seu like. Se não deixou, deixa agora. Segue o canal, clica lá no sininho para poder receber notificação dos vídeos novos. E escrevam também sugestões, né? De vídeo, né? De vídeo. Pode ir lá visitar o blog, tem muitos posts de viagem. E se tem alguma coisa aqui que a gente deixou de falar, que a gente esqueceu, que vocês gostariam que falasse, pode escrever, que a gente faz uma parte 2, né? Parte 2, exatamente. Porque o intuito aqui do canal é a gente falar sobre as nossas experiências de um modo que te ajude de alguma forma. Exatamente. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo e fica atento para novos vídeos, né? Exatamente. Então, um beijo, tchau. Tchau. E depois de tanto estudar, o que aconteceu? Nós reprovamos. Nós reprovamos.